Olá, boa noite. Queria, em primeiro lugar, felicitar pela realização do 7º Simpósio Mineiro de Gestão, Educação, Comunicação e Tecnologias da Informação. Felicito a vossa universidade e todos os ouvintes por estarem envolvidos e empenhados na produção e na disseminação de novo conhecimento, que no fundo é disso que se trata quando se realizam estes simpósios. Eu sou Agostinho de Sousa Pinto, vivo no Porto, em Portugal, sou doutorado em Tecnologias e Sistemas de Informação e fui convidado para fazer esta primeira intervenção neste 7º simpósio. Obviamente que é uma honra, é um gosto muito grande estar deste lado do Atlântico e partilhar algo do que vou trabalhando ao longo dos últimos anos convosco. E isso só é possível graças a uma pessoa a quem envio um cumprimento e um agradecimento, a um amigo, o professor Fabrício Piórkowski. Conhecemos há alguns anos e ficámos amigos e admiramos muito o trabalho um do outro. Um abraço muito especial. E neste momento ainda de cumprimento, se todos me permitem, um abraço e um cumprimento especial para o professor Stefano Gazzola, que a pessoa que eu já admirava pela sua intervenção cívica até aí no Brasil, mesmo antes de o ter conhecido pessoalmente, o que aconteceu só em 2018. Um cumprimento muito especial. E nele, um cumprimento a todos os outros que fui conhecendo ao longo destes últimos anos e que estão ligados à UNIS. Eu fui convidado há uns meses para fazer uma intervenção sobre algo que tenho trabalhado ultimamente, que é a transformação digital. Falar de transformação digital é falar de algo que está na ordem do dia, por certo, de algo que preocupa todas as organizações, porque ela está aí, é uma realidade. E todas as organizações, mais cedo ou mais tarde, vão ter que incorporar algo associado à transformação digital. Mas para esta minha apresentação eu construí aqui uma breve agenda em que irei falar alguns conceitos sobre digitalização e transformação digital, algumas motivações, impactos e fatores críticos do sucesso para a transformação digital e o modelo Canvas da transformação digital. Eu não referi este aspecto, mas refiro agora. No momento em que me estão a ouvir, eu não estarei presente. Fiz um vídeo prévio, o que não permitirá a interação. Tenho muita pena, preferiria que tivesse, mas a realidade é como é, e não estarei neste momento online por razões de distância, de fuso horário, mas essencialmente e também porque nesta hora estarei a desempenhar um outro papel cívico aqui no município da cidade do Porto. Qualquer das formas, estarei sempre disponível. Os meus contactos, o professor Fabrício tem-nos todos e poderá disponibilizá-los, peço que o faça, a quem entender que poderei ser útil em qualquer coisa. Então, vamos falar brevemente de alguns conceitos de transformação digital. Quando falamos de transformação digital, estamos a falar da utilização das tecnologias que provocam mudanças organizacionais, e estas mudanças organizacionais têm que provocar desenvolvimento na organização, mas também processos de inovação. Isto passará pela alteração dos modelos de negócio, a adaptação dos existentes, mas essencialmente pela introdução de novos modelos de negócio que proporcionarão novas experiências aos clientes e com isto aportarão vantagens competitivas. Em suma, a utilização das tecnologias, quando pensadas de forma assertiva, terão que provocar vantagens competitivas para a organização. Há alguma confusão, algumas vezes não tratamos
de forma muito clara diferentes terminologias, e eu gostaria de apresentar aqui a minha visão. Não é só minha, tá, por certo, mas a visão que eu aceito sobre alguns conceitos muito relacionados com a transformação digital. E a primeira é a digitação, um conceito próximo, mas muito elementar, um processo antigo, que é o meio através do qual um documento físico é transformado num documento digital. Algumas vezes também falámos em digitalização do documento, mas entendo que o termo mais claro, considerando que a digitalização incorpora outras coisas, outras preocupações, então seria a digitação. A digitalização é a implementação de determinada tecnologia numa organização, quando temos um processo ou um conjunto de processos que até ao momento eram trabalhados de forma manual, introduzimos uma nova tecnologia naquele processo, um processo avulso, e aí estaremos a falar de digitalização. A transformação digital vai muito para além disso. É uma, e eu prefiro revolução digital, porque tem que ser deliberada, contínua e a nível estratégico. Não é algo que se aplica a um processo, é algo que tem que ser definido e pensado ao nível global de toda a organização. Obviamente que só com um profundo aproveitamento do mundo digital, de todas as tecnologias, e, por certo, de forma disruptiva. A transformação digital é complexa, pois se ela é global, se é estratégica, se interage com toda a minha organização, com todo o ambiente onde a minha organização está envolvido, ela é complexa. Será e deverá ser radical, porque altera todos os nossos processos e procedimentos. Tem também uma característica disruptiva, porque não é a melhoria contínua por si só. Essa pode, há aqui momentos de disrupção. Até agora desenvolvíamos de determinada forma, determinada atividade, e a partir deste momento temos que desenvolver de outra forma, com outras tecnologias mais exigentes, mas também contínua, porque não se pode dizer que a transformação digital termina com a implementação de determinadas tecnologias, porque elas vão continuar a evoluir, novas realidades, e por isso precisamos de ter um público, uma equipa, uns colaboradores com esta preocupação, com este espírito de transformar, com este espírito transformista continuamente. Então, quais são os impactos, as motivações e os fatores críticos de sucesso para a transformação digital? As motivações. A crescente disponibilidade e a utilização das tecnologias é uma realidade que todos nós vivenciamos. Não há atividade nenhuma que não utilize hoje algum tipo de tecnologia. A alteração no comportamento e expectativas dos clientes é uma outra motivação. Sabemos que os clientes, e nós também somos cada vez mais exigentes enquanto clientes. Queremos mais o produto na hora, com uma qualidade superior. E se alguma coisa não estiver bem, quero ser atendido, quero apresentar uma reclamação e quero ter um local onde o fazer. Mas as empresas tradicionais muitas vezes não estão habilitadas a dar este tipo de resposta. Também a alteração no relacionamento com os parceiros, outro tipo de preocupação. A integração dos sistemas de informação com os nossos parceiros, seja os clientes, os fornecedores, com a banca, com as finanças, com todos esses parceiros. Mas também o aumento das receitas, da produtividade dos colaboradores, a eficiência operacional. Então, isto é uma preocupação constante dos gestores. E esta também é uma motivação para evoluir tecnologicamente, porque temos todos já consciência que a utilização das tecnologias terão valor acrescentado nestes diferentes níveis. Mas também sabemos que vivemos ambientes estáveis. E como sabemos, nós vivemos tempos
de difíceis, sabemos as faltas de matérias-primas, os custos da energia, que impacto é que isto tem nas nossas organizações? E então, impactos desta transformação. Há impactos a diferentes níveis, mas a experiência do cliente é logo um impacto fundamental. O entendimento que o cliente tem, a percepção que o cliente tem da qualidade de serviço que nós prestamos, a relação que queremos aumentar com cada um dos clientes para manter o cliente, os diferentes pontos de contacto que devemos ter com o cliente, o que nós hoje utilizamos muito até de omnicanal, todas essas preocupações que temos à volta do cliente. Mas também recursos operacionais, a digitalização dos nossos processos, a capacitação dos nossos colaboradores, algo essencial, sem o qual não será possível fazer uma verdadeira transformação digital. Como a avaliação, a gestão do desempenho, mas também ao nível dos modelos de negócio, as atividades modificadas pelo digital. Há muitas atividades que serão feitas de forma diferente, há determinada mão de obra que será substituída por soluções tecnológicas, mas isso não é um problema em si, é uma necessidade, é uma evolução, e as pessoas têm que evoluir e têm que se adaptar às novas exigências. As novas atividades digitais, porque há atividades que não existiam no mundo analógico, mas também outra preocupação com a globalização digital. A globalização é ela em si um dos maiores desafios do nosso século, disso não temos grande dúvida, já também experienciadas nos finais do século passado, mas hoje cada vez mais vivemos essa realidade. Nós falamos que guardamos os nossos trabalhos na nuvem, e isso há de ser em qualquer local, que adquirimos um produto no eBay, há de vir de qualquer país, e tudo vai por aí, não é? Esta globalização tem grandes desafios. E quem vai à frente tem vantagem competitiva. Precisamos, então, todos de adquirir competências digitais. Fatores críticos de sucesso: a cultura organizacional. Esta é a primeira questão que se coloca. A nossa organização está disponível para a inovação? Quer mesmo mudar? Quer mesmo aproveitar as vantagens disponibilizadas e potenciadas pelas tecnologias? Porque se não respondermos aqui sim, queremos, convictamente não vale a pena avançarmos. Vamos ter que viver como estamos, vamos ter que sobreviver com a realidade, mas não vale a pena avançar. Também, uma vez ultrapassado este dilema, quais são as atividades de transformação? O que temos para mudar nas nossas atividades? Vamos identificar, vamos caracterizar. Que novas atividades temos que implementar para responder às necessidades do mercado, às crescentes exigências, à redução de custos, a todas estas problemáticas associadas à atividade empresarial. Por outro lado, vamos definir então uma estratégia digital. Que soluções tecnológicas? Com que prioridades? Temos que aproveitar de facto uma nova realidade, que é a economia digital. Tudo isto é complexo, como referimos lá atrás, porque não pode ser tratado em pequenas partes, não podemos aplicar aqui um modelo cartesiano, não podemos, ou não será muito aconselhável, o modelo cartesiano em que dividíamos em pequenas partes e iríamos resolver qualquer um dos pequenos problemas. Não, esta abordagem tem que ser sistémica, tem que ser uma abordagem global, e então temos instrumentos, ferramentas que nos podem ajudar. E o Canvas para a transformação digital é uma dessas ferramentas que está disponível, e nós só temos é que adaptar, depois de a interpretar, a adaptar à nossa realidade, à realidade da nossa organização. Não há duas organizações iguais. Não devemos copiar as metodologias utilizadas numa organização tal e qual para a organização seguinte,
porque há o saber fazer, que esse é necessariamente diferente. Mas então o que é isto do Canvas? É uma ferramenta que permite o envolvimento da comunidade no pensamento criativo. Um quadro conceptual que nos permitirá organizar todas as nossas preocupações e sobre o qual nós iremos passar estes largos minutos a falar, a tentar ajudar, a tentar sensibilizar-vos para a sua utilização, para a sua utilidade também no pensamento estratégico da transformação digital nas organizações. Sabemos todos que as organizações do nosso tempo não podem viver sem sistemas e sem tecnologias da informação. O problema é que há uma diversidade tal, todas ou quase todas com muitas potencialidades, e causa, que provoca aqui o desafio de perceber quais as mais adequadas, quais as primeiras a serem implementadas. E então vamos pensar aqui em determinadas soluções, possibilidades, porque depois cada organização terá que verificar o que lhe é mais adequado, como é óbvio. Não há, como já referi há pouco, não há soluções standards, porque se houvesse, todas as empresas seriam empresas de sucesso. Todas as organizações copiariam as melhores práticas da outra e continuariam a ter os sucessos que a outra tem. Mas não há duas organizações diferentes, e todos vocês, e muitos de vocês sabem isso tão bem ou melhor que eu. O modelo Canvas, então, tem aqui 5 áreas fundamentais. Primeira área, as tecnologias e práticas habilitadas pelas tecnologias. Quais as tecnologias disponíveis, o que é que o mercado tem para oferecer e como é que eu as posso utilizar em prol do sucesso da minha organização. No bloco B, as tendências, por onde é que estamos a evoluir. O bloco C, os impulsionadores das atividades. E aqui temos as preocupações estratégicas da atividade, os fatores de sucesso e os stakeholders envolvidos. No bloco C, quais os impactos nas minhas atividades e quais os resultados esperados na realização, na implementação da transformação digital. Por último, então concebemos um projeto de transformação digital. Como tenho vindo a referir nesta minha intervenção, e sempre que falo de transformação digital, algo que tem que ser pensado, muito bem planeado, muito bem discutido, por favor, desçam dos gabinetes, junto dos operacionais, junto dos decisores táticos, das pessoas que estão no terreno, que conhecem os inconvenientes, os problemas, os desafios e sabem como os ultrapassam. Quando não saímos do conforto dos nossos gabinetes, não estamos próximos, e a realidade da transformação digital carece muito desse envolvimento e, mais do que o envolvimento, desse comprometimento. Primeira preocupação, fazer uma gestão da mudança, verdadeira gestão da mudança, porque senão as coisas podem não correr bem. E então temos aqui o modelo Canvas para a transformação digital, com todas as suas preocupações. E vamos começar a falar daquele bloco A, das tecnologias e práticas habilitadas pelas tecnologias. Depois o bloco B, então, pelas tendências, os impulsionadores das atividades, os impactos das atividades e, por último, o projeto. Quais são as tecnologias que nós podemos falar? Podemos falar de sensores. Por certo, não vou estar aqui a descrever o que são sensores, mas todos nós sabemos que são tecnologias cada vez mais utilizadas nas organizações, principalmente nas organizações produtivas, na indústria, na medicina, na agricultura, na robótica.
mas que promovem a informação, que disponibilizam informação sobre os processos, sejam eles físicos, químicos, biológicos ou outros, ou até da atividade humana. E estes sensores captam as ocorrências, os factos, os dados, e enviam para as bases de dados que à frente vamos verificar como devemos depois trabalhar esses dados. O RFID, as radiofrequências, as telecomunicações, as comunicações internas da minha organização, sistemas de posicionamento global, vulgo GPS, a utilização dos satélites, tecnologias que permitem a georreferenciação, desde logo, perceber onde estão os equipamentos, sejam eles móveis ou não, que atividades estão a desenvolver, em qualquer lugar que estejam, mas também a utilização de satélites que possibilitam, porque gravitam por aí, e possibilitam a comunicação em tempo real, seja podem ser telecomunicações humano-humano, mas também máquina-máquina, não interessa, a realidade é que podemos obter esses dados em tempo real. Uma nova tecnologia que está, de certa forma, a impor-se, a impressão 3D, uma nova realidade que pode potenciar alguma das atividades das nossas organizações. Estamos aqui, como se verifica, a falar de novas realidades que e terão que ser incluídas, ou parte delas, não tem que ser todas em todos os lados, mas terão que ser incluídas na minha organização, na organização de cada um, sempre que estamos a falar de transformação digital. A computação móvel ou computação vestível. A computação, a interação homem-computador. Algo que nós fazemos todos os dias na nossa organização, com os recursos mais simples, que pode ser o recurso a um iPhone, a um smartphone, a um iPad, qualquer tecnologia desse tipo, que nos permite transmitir os dados, a voz, o vídeo, tudo isso. Mas também uma nova realidade, a computação vestível, os relógios, os óculos, os anéis inteligentes, dispositivos que vão capturando muitos dados acerca de muitas realidades. Todos nós já ouvimos falar destas novas realidades e que podem enviar estes dados para, mais uma vez, para as nossas bases de dados. Mas também dispositivos biométricos, dispositivos de identificação, de autenticação, que ajudam na segurança, mas também que nas nossas organizações cada vez mais temos, não é o controlo pelo controlo, é para garantir que as organizações estão a funcionar bem. Uma nova que já não é sim tão nova, mas crescente, e nós vemos as grandes companhias a utilizar muito a internet das coisas. A internet das coisas, não vamos pensar no frigorífico que controla, ou no fogão que acende e faz o assado, e quando chegasse tem um assado feito. Tudo isso é muito bonito, tudo isso é interessante, mas é muito mais assim, uma componente lúdica da coisa. Não, nós queremos mais do que isso. Queremos que os nossos equipamentos, as nossas ferramentas, as nossas atividades empresariais usufruam das potencialidades da internet das coisas. Mas também as inteligências artificiais, as robóticas, e falámos aqui das mais conhecidas, da Alexa, toda a gente conhece a Alexa, a assistente do Google, a Siri, muitas outras recomendações que podemos falar, e este tipo de soluções,
machine learning, todas estas tecnologias, são cada vez mais incorporadas no mundo organizacional, no mundo empresarial, e precisamos, de facto, de as incorporar. Estes são meros exemplos, e nós podemos começar por coisas mais simples nas nossas organizações, dependendo da utilização, da necessidade que as empresas têm. Tecnologias, as robóticas, os carros de condução autónomos, os drones, é uma realidade. Hoje os drones já fazem tantas atividades e muitas outras farão, não é? Como sabemos, até a distribuição dos livros pelas grandes livreiras do mundo serão feitas com drone. Temos aqui ainda algumas dificuldades na legislação, mas é uma questão de tempo. Quando não temos tecnologia, ou desconhecemos ou não podemos aplicar, quando a tecnologia está disponível, que é o caso dos drones, e só falta legislação, e depois também modelos de negócio, por certo, mas a legislação é uma coisa que irá avançar pela pressão das grandes multinacionais, e então iremos ver aí os drones a passar, olhar para a janela, como se faço agora, porque aqui ainda é de dia, a olhar ali para a direita e ver passar um drone a chegar a entregar um livro. Seria algo, ou será algo que ainda vou vivenciar, e espero ter tempo ainda suficiente para viver essa realidade. Mas também há ainda soluções à volta das interfaces, interfaces naturais, o reconhecimento da voz, do comportamento, o reconhecimento de determinados padrões para analisar o comportamento dos nossos colaboradores, como é que eles estão hoje, se estão bem dispostos, se estão produtivos, se não estão produtivos. Tudo isto vai ser uma realidade futura, já é presente em determinadas realidades, mas também a assinatura digital, algo que as nossas organizações ainda não adotaram, ou poucas adotaram, e algo que é muito fácil, mas também é facto que a legislação não tem facilitado, porque depois pode-se assinar este documento, mas não se pode assinar o outro, e colocam-se questões como: e quando eu imprimo um PDF, que me garantia que eu tenho que aquela assinatura não foi uma composição? Há aqui algumas questões, de facto, que têm que ser ainda estudadas e passadas à letra da lei. Outra realidade, a realidade aumentada e virtual, a visão por computador. Vamos ver isto sempre, porque todas estas realidades podem ter visões perversas. Não foi isso que me trouxe cá hoje. Embora também, como qualquer pessoa que estuda estas matérias, tem essa preocupação, que é a utilização perversa das tecnologias. Mas nós vamos sempre pensar, e é o foco desta sessão, é pensar como é que estas tecnologias nos poderão ser úteis na nossa atividade diária, nas nossas organizações, como é que nós podemos ser úteis à sociedade quando aplicamos estas novas tecnologias. Mas também temos preocupações ou margem para evoluir ao nível de determinados sistemas. A aplicação de business intelligence, não é? Que a forma, a representação gráfica, a representação facilitada, a combinação de determinados conjuntos de dados que facilitam as tomadas de decisão. O porquê uma quantidade de papel, um conjunto de relatórios isolados, porque não integrar isto tudo e apresentar ferramentas de business intelligence para que o decisor tenha a informação atual, sistematizada, na hora em que precisa tomar a sua decisão. Conceitos como o Big Data, a agregação de todos estes sistemas que estão dispersos, muitas vezes pela organização, porque
são soluções que conseguem integrar e têm tecnologias capazes de proporcionar rapidamente, de disponibilizar rapidamente acesso a toda essa informação. Preocupações com a mineração de dados, tecnologias, de trabalhar a identificação de clusters de clientes, de produtos, de mercados, todas estas, é todo o que a mineração nos permite fazer, mas também o process mining, a mineração dos dados, a otimização dos processos nas organizações, porque algumas organizações não são tão eficientes porque não temos noção das possibilidades das tecnologias, como as tecnologias nos podem facilitar a vida. Mas também outras preocupações que estão na ordem do dia, como a informação pessoal, outras preocupações que nós temos aqui, pelo menos na comunidade europeia, é uma preocupação muito grande, que é a proteção dos dados individuais. Julgo que é uma preocupação mundial, embora com ritmos diferentes e com penalizações ou penalidades distintas. É uma preocupação que Portugal vive neste momento, que é com a incorporação de toda a legislação europeia nas nossas realidades diárias. Por isso, algo também que a transformação digital terá que incluir. Outras tendências, como os dados abertos, que são a utilização livremente dos dados. Há dados que, se forem reutilizados por outras organizações, serão úteis para todos, por isso é uma nova corrente de trabalho, à volta até das internets, a internet baseada nos dados e não nos documentos como nós a conhecemos, por isso novas realidades porque há dados que podem ser públicos e utilizados, e aqui temos exemplos, os dados meteorológicos, os registros das empresas, todas essas coisas, as transcrições parlamentares. Aqui é um exemplo que eu julgo interessante, porque de facto muitas das intervenções até dos nossos legisladores deveriam estar facilmente acessíveis, e os dados abertos permitem-no, porque podem ter impacto na minha organização no dia a dia. Mas ainda também meta-informação, web semântica, modelos de dados linkados ou enlaçados, mas linked data, tecnologias que permitem a implementação de uma web mais inteligente, mais interoperável, e nós sabemos que hoje as nossas organizações vivem muito na web, vivem muito na relação digital que têm com os seus clientes, e então estas são preocupações fundamentais para uma verdadeira transformação digital. Só sobre esta problemática que neste momento estamos a visualizar, poderíamos fazer uma intervenção longa, porque de facto é uma revolução, e eu lá atrás, num dos primeiros diapositivos, tinha evolução e o R entre parênteses, e mais uma vez aqui eu evidencio a revolução mais do que uma evolução, porque há aqui um momento disruptivo, uma nova abordagem, uma nova tecnologia, novas soluções. Mas também temos questões como a utilização da cloud, da nuvem, e as organizações estão a passar muito para aqui. Obviamente que não há soluções perfeitas, e a cloud também não é uma solução perfeita, mas pode ser, e é muitas vezes preferível, entregar, e esse é o inconveniente, toda a nossa informação nas mãos de alguém, mas esse alguém é especialista na preservação, na segurança, na disponibilização dessa informação. E então temos que sempre medir aqui, mas sim, é uma tecnologia que deve ser utilizada, pensada, e se não for para a totalidade, para parte de todo o nosso acervo informático. A utilização da web, os portais, a interação com o cliente, novas apps, o desenvolvimento das apps,
para que com facilidade o cliente esteja próximo de nós. Mas também a utilização de redes sociais, páginas nas redes sociais, uma sincronização perfeita entre a nossa web e as nossas redes sociais, a nossa atividade física e a promoção dessa atividade, tudo isto de forma uniformizada, de uma imagem corporativa, um marketing digital assertivo, é importantíssimo, não devemos nos dias de hoje desprezar as redes sociais, porque onde estão os clientes? Nas redes sociais, cada vez mais. Mas também a utilização dos pagamentos eletrónicos, nós em Portugal utilizamos o MBWay, no Brasil o Pix, são realidades crescentes, mas também tecnologias como blockchain, algo que blockchain não tem que ser associado só à criptomoeda, vamos ver como uma tecnologia segura, uma tecnologia que, sendo também ela por si só complexa, que está a consolidar-se e que em breve trecho podemos utilizar nas nossas organizações facilmente, que será facilitadora, principalmente com preocupações de segurança. Mais uma vez, abordagens disruptivas. Mas também a teleassistência é uma preocupação que muitas das organizações já têm, mas devemos ampliar esta abordagem. O negócio eletrónico, o comércio eletrónico, todas estas realidades crescentes, é importantíssimo que cada uma das nossas organizações tenham ou evoluam para o nosso negócio eletrónico, porque é uma forma relativamente fácil de internacionalizar a organização. É claro que, mais uma vez, a incorporação deste modelo tem preocupações, tem desafios, mas sabemos que também trazem ou podem trazer muito sucesso. A georreferenciação, a gestão documental, outra preocupação que devemos ter, a gestão dos conteúdos, dos workflows, e business, as empresas focadas só na transição, na comercialização com suporte digital. Obviamente que precisamos também de evoluir, de outras realidades. Parece whisky, mas não é chá mesmo. O ERP é um sistema de informação composto por diferentes módulos. As organizações hoje já não devem discutir vamos ter ou não vamos ter um ERP, não, a discussão deve estar qual o ERP mais adequado à minha dimensão, à minha organização, quais os módulos que eu preciso de implementar, por onde vou começar. Se ainda não temos, precisamos passar por aqui. Porque o ERP proporciona a informação oportuna para a pessoa certa no tempo certo. E essa é uma utilização. Mas também soluções de gestão de relacionamento com o cliente, os CRMs, quando temos grande número de clientes e precisamos de os manter, não temos outra hipótese que não seja instalar, adquirir, configurar um CRM. Algo fundamental, quer seja na gestão diária do cliente, pode ser na promoção de campanhas, de campanhas promocionais, de marketing, tudo isto pode passar e não, obviamente também não irei neste momento dar aqui uma aula de CRM, por muito gosto que tivesse, mas sabemos que o CRM tem diferentes preocupações, ou pode ser trabalhado segundo diferentes prismas, em função da utilidade e da utilização que lhe vamos dar na nossa organização. Também preocupações com a gestão da cadeia de valor. E então, quando nós estamos no mundo digital, no negócio eletrónico, este assume uma relevância adicional, porque o cliente quer saber onde está a peça.
Entrou no barco tal, ou vem no transporte tal, está na cidade tal, está em trânsito, tudo isto é relevante. E depois, ou também nós organizações, nas organizações precisamos também ter esta informação, mas também fazer a procura de onde veio, qual foi o fornecedor que forneceu a quem, todo esse percurso que se faz em sentido inverso, para perceber como é que está, como é que chegou, em qualidades, qual a qualidade do serviço, em que se os produtos foram entregues ou não em tempo útil, com a qualidade que se exigia, tudo isto aqui à volta da gestão da cadeia de valor. Mas também processos de gestão de negócio. A gestão de processos de negócio é um conceito em que a tecnologia da informação é o foco, assume o papel primordial na otimização dos resultados da organização. Os processos são melhorados, tendencialmente otimizados, com a aplicação das tecnologias. O negócio, a gestão e os processos. Gestão do conhecimento organizacional, algo que me é muito querido, porque de facto as nossas organizações têm profissionais de uma excelência, tantas vezes com vontade de contribuir para o processo, para o progresso da organização, mas nem sempre são dadas condições ideais, não têm oportunidade, porque os afazeres do dia a dia são tantos, há tantas preocupações, tantas atividades, e não capturamos esse conhecimento. E este é o desafio das empresas do futuro. Disto eu não tenho grandes dúvidas, porque os trabalhadores deixaram de ser braçais, a manufatura, mas passaram a ser trabalhadores de conhecimento. E sempre que um trabalhador de conhecimento se vai embora, não é fácil substituí-lo, encontrar outra pessoa que tenha exatamente o mesmo conhecimento. Então, nós, decisores das organizações, temos que ter esta preocupação da gestão de conhecimento. Tratar o conhecimento como um recurso, porque nós já temos a preocupação, o foco no mundo empresarial está na gestão dos recursos. Então, quando nós tratarmos o conhecimento como recurso, vai ser uma preocupação fundamental da organização. Mas também sistemas de informação geográfica para determinadas atividades, por certo, não será uma solução transversal a todas as organizações, mas uma solução que deve ser implementada em muitas das organizações, porque de facto aporta muita informação útil para as tomadas de decisão. Vamos falar então agora das nossas tendências tecnológicas, e não só. A personalização. A personalização é algo que nós assumimos. Vamos a um stand automóvel, queremos comprar um automóvel e está lá um prontinho, mas não é bem aquilo que eu quero. Eu quero com uma cor diferente, com uns estofos diferentes, umas jantes diferentes, e pelo que se lê agora nas notícias, encomendamos um carro novo e esperamos um ano por ele. Porque esta personalização possível só porque temos sistemas de informação exigentes, complexos, completos, porque a fábrica, não sei em que país, vai produzir um automóvel de acordo com os meus gostos. E ele vai único, está personalizado. Muitas outras vezes não é uma personalização efetiva, uma personalização de facto, mas o que é importante é que haja uma sensação de que o cliente é único, que o serviço é personalizado. Porque quando nós, enquanto clientes, temos a sensação que o serviço é personalizado, sentimos-nos bem, sentimos-nos importantes, sentimos-nos valorizados e voltamos
à organização. Preocupações como o self-service, e vemos isso agora, o exemplo mais divulgado aí nos McDonald's e não sei quantos, essas plataformas, mas é a evolução das tecnologias, o self-service. Pois verifiquei aqui há umas 3 semanas, sensivelmente, que havia no McDonald's, havia uma caixa com 2 funcionárias e ninguém estava na fila para fazer a encomenda nessas funcionárias. Havia ao lado direito os placares, o self-service, onde as pessoas fariam lá nos menus touch as suas encomendas, e estavam 3 pessoas na fila para fazer a encomenda automática, enquanto as meninas da caixa estavam paradas. É algo que eu não teria imaginado, nem naqueles momentos mais eloquentes, de grande pensamento, não teria imaginado isso, mas esta é uma realidade. Ora, soluções como a gamificação, as teorias de jogos, todos esses, a inclusão, a monetização dos dados, a economia da partilha, outra preocupação que cada vez mais existe para algumas das organizações, mais no âmbito social, mas também são organizações que também fazem parte da realidade. A economia social é uma realidade crescente, e bem, por certo, a ritmos diferentes, em países diferentes, em continentes diferentes, mas é uma outra realidade. Drivers do negócio. Quais são então os impulsionadores destas nossas atividades? Mudanças internas, stakeholders e algumas outras alterações. As mudanças internas passam pelos processos, a alteração dos processos, a capacitação das pessoas, a formação das pessoas, o envolvimento e o comprometimento, mas também a alteração das infraestruturas, a incorporação de novas tecnologias, uma abrangência, uma integração com os nossos parceiros, sejam eles clientes, fornecedores, os bancos ou as finanças, mas também os funcionários que também devem ser envolvidos, incorporados, os acionistas que pretendem licitamente verem remunerados os seus capitais. Precisamos também, com esta transformação, potenciar essa remuneração, porque se o fizermos, quem está envolvido nestes tipos de processos, por certo, vai ter a aceitação e vai ter a vida facilitada. Mas também há outras atividades, como o mercado exige, puxa, incentiva, mas o mercado somos nós todos. Então também devemos assumir essa responsabilidade de sermos nós também esses impulsionadores, essas entidades que vamos à frente, que condicionamos e colocamos o ritmo e marcamos o ritmo de todo o nosso ecossistema. Obviamente que muitas vezes temos obstáculos baseados na legislação. Mas também nós, académicos, gestores, pessoas preocupadas com a evolução, devemos também incentivar, pressionar os legisladores para que não sejam, que a legislação não seja prejudicial à evolução das organizações. Impactos nas atividades organizacionais. Os impactos serão na organização como um todo, pode ser só numa filial ou não, mas também numa divisão, num departamento, num grupo. Estamos aqui, de certa forma, a chegar à pessoa quase, mas é. Porque quando esta transformação mexer com todas as pessoas, está a mexer com o grupo, com o departamento, com a filial, mas também com a organização como um todo. A nível de todos os processos, a forma de fazer a coisa, de desenvolver a atividade, realidades como o teletrabalho,
Sabemos que há muitos anos, julgo que há uns 20 anos, em muitas ou em algumas das minhas intervenções, falávamos no teletrabalho como algo que no futuro iria ser possível, iria ser desejável, porque não precisamos passar 2 horas no trânsito. Costuma-se dizer que em São Paulo são precisas 2 horas, são necessárias 2 horas para chegar ao local de trabalho, quando corre bem. Mas também no Porto e em Lisboa, aqui em Portugal temos essas dificuldades, e muitas vezes chegámos ao local de trabalho, sentámos-nos em frente a um computador e trabalhámos o dia todo sozinhos em frente ao mesmo computador e voltámos ao final da tarde para mais uma fila de trânsito. Esse dia poderíamos ter ficado em casa. Não sou nunca, não poderei ser, defensor de um teletrabalho absoluto, porque a interação entre as pessoas, a partilha de conhecimento fica muito mais facilitada, e até informalmente quando tomamos um café em conjunto, mas muitos outros impactos. Ora, resultados então esperados desta transformação digital. Resultados ao nível do mercado. Então, nós, quando implementamos uma verdadeira revolução, temos que atingir objetivos. Temos que, ao nível de mercado, vamos ver se conseguimos novos mercados. Se chegamos a novos mercados, se vendemos produtos a mercados anteriores, mas que não conseguimos vender determinados produtos, se conseguimos oferecer uma gama de produtos diferente. Também a melhoria, e esperamos que seja possível aumentar a nossa capacidade competitiva se nós investimos, se modernizarmos a nossa organização, se potenciarmos os nossos funcionários, se os capacitarmos, por certo, teremos uma capacidade competitiva. E este resultado leva-me a uma primeira imagem do segundo diapositivo, em que assumíamos que a transformação digital, depois de toda a alteração nos processos, na inovação, tinha que aportar vantagens competitivas. E este tem que ser, de facto, um resultado ao nível, um resultado esperado. Uma experiência dos stakeholders superior, resultados também, alterações à volta do emprego, do local de trabalho. Todas estas soluções tecnológicas podem ter uma alteração completa da nossa localização, permitindo muitas vezes estar mais distantes. E nós hoje sabemos que as grandes multinacionais contratam pessoas em qualquer parte do mundo, não é relevante se estão próximos do escritório, vão lá uma vez por ano ou 2 vezes por ano e o serviço tem que estar feito na hora. Isto tem tudo a ver com transformação digital. As relações laborais, e quando se fala aqui em emprego, também poderão sofrer alterações. Sim, o emprego para a vida faz parte do passado. As empresas mais tecnológicas, cada vez mais, terão rotatividade de funcionários. Mas isso não é um problema em si, porque quando se vai um, também chega outro. Também pode ser uma vantagem. Mas esta rotatividade é um desafio para as pessoas e para a empresa, para o funcionário e para a empresa. Desafios distintos. Mas também um funcionário acomodado não é bom para ninguém. Então é preferível que haja alguma rotatividade, mas também temos que ter mecanismos de fixar aqueles que valem a pena. Também alterações no modelo de atuação. Por certo, como uma organização suportada no digital, não precisa de uma pirâmide
tão evidenciada de hierarquias, porque quando estamos a trabalhar suportados no mundo digital é mais fácil o controle, porque temos ferramentas que controlam tudo isso, e este controle não tem que ser o controle para, se não desempenhares a atividade, tens um problema, não é isso. É o controlo da qualidade do serviço, o controlo do cumprimento dos prazos. A minha preocupação está muito mais nesse tipo de controlo, que não precisamos ter pessoas a verificar se a produção se desenvolveu ou não desenvolveu, porque os sistemas garantem isso e uma pessoa controla muita produção. Mas também esperamos que haja oportunidade de alteração das práticas da gestão, até no relacionamento entre as pessoas, até no relacionamento das pessoas com os sistemas, porque temos que primeiro formar, e quando estamos mais formados, sentimos-nos mais habilitados, mais envolvidos com as novas soluções tecnológicas, temos capacidade também de potenciar essa relação, de extrair mais, por isso é que falámos há pouco, nas minerações, nos business intelligence, todas essas ferramentas que nos ajudam na gestão a tomarmos decisões mais assertivas, porque todos os dados e toda a informação é mais fiável. Porque já não foi a Dona Maria que registou, não, foram os sensores que contaram as peças. E a probabilidade do erro tende para zero. E quando era a Dona Maria ou o Sr. Manuel, por algum motivo a distraiu e as coisas não tinham aquele rigor que têm as soluções baseadas nas tecnologias. Os processos operacionais também terão que ser e são necessariamente diferentes. A operacionalização já terá que ser manual componente em que de todo não pode ser digital. Aí precisaremos provavelmente de menos pessoas, de menos braços e mais cabeças, se me permitem a imagem. O aumento da eficiência, o fazer bem feito. Essa também poderíamos preocupar-nos com a eficácia, acho que sim. Mas o foco na eficiência, ficar bem à primeira. E este estar bem à primeira é responder à expectativa do meu cliente, porque não pode ser o meu entendimento. E aqui tem toda aquela preocupação da personalização. Mas eu só presto um serviço eficiente se o meu cliente tiver essa percepção, se tiver essa utilidade para ele. E o meu cliente é único e tem uma expectativa diferente do outro. E então lá vinha aquela personalização. E isto traz-nos maior reputação da organização. E o que é que nós, que temos responsabilidades nas organizações, eu cada vez menos porque sou académico, mas já fui, antes de ser académico, durante décadas, fui gestor, e uma das preocupações que sempre tive nas organizações era a reputação da marca, a reputação da empresa. Porque quando se falar bem de uma marca de uma empresa, ela vende. O problema é quando começa a não se falar bem, ou pior, começam a falar mal. Por isso a reputação é importante. As respostas em tempo real, outro resultado esperado da utilização das tecnologias. O cliente pergunta se aquela peça pode ser substituída por outra, porque afinal não gosta da cor, e o sistema tem que lhe dizer logo na hora. E o sistema pode ser a utilização de uma inteligência artificial, ou pode ser uma pessoa, não é relevante, mas tem que haver capacidade de dizer sim, temos essa cor ou não temos esse tamanho ou não temos, na hora. O cliente não pode ficar com essa ansiedade se troca ou não troca aquela peça que de facto tinha uma cor, pensava que a cor lhe ia ficar bem e quando o vestiu afinal não ficava e tem que a trocar. Mas também resultados ao nível da segurança e da privacidade. A implementação das novas tecnologias tem que suportar, tem que melhorar a segurança de toda a nossa, todo o nosso material informático, de todas as nossas soluções tecnológicas, de todos os nossos sistemas de informação, de toda a nossa informação, que de facto é com base nela que tudo isto é possível.
E daí nunca nos podemos esquecer do rigor necessário quando estamos a capturarem os dados, está bem? Que irão ser trabalhados para produzir essa informação, ok? Também outro aspecto relevante que é garantir a rastreabilidade. Quanto maior for a integração entre os sistemas, com os meus parceiros, mais garantida tenho a rastreabilidade, perceber como é que tal coisa aconteceu, de onde é que veio, qual foi a origem, quem produziu o quê, para perceber se alguma coisa está ou não está conforme. Auditável, outra preocupação, uma empresa quanto mais digital for, mais auditável será. Potencialmente, se a empresa tiver tudo digitalizado, todos os processos digitalizados, facilmente conseguimos, a partir do nosso portátil, auditar qualquer atividade desenvolvida naquela empresa. Isto de ser auditável, vamos ver isto pelo lado positivo, está bem? Não vamos imaginar, venha uma auditoria para nos penalizar, nada disso. Nós, gestores das organizações, queremos que tudo seja verificável. Faz parte da nossa função. O que depois fazemos com os resultados da auditoria é um problema que é nosso. Agora eu tenho que saber o que se passa na minha organização. E só fazendo uma auditoria sistemática é que eu tenho um espelho verdadeiro perdão, da minha organização. Processos de contabilização também são relevantes e a contabilidade da organização é fundamental, muitas vezes subaproveitada, nós sabemos disso, porque vemos a contabilidade como um instrumento de prestar contas ao fisco, de prestar contas ao Estado. Não, porque nós todos temos que olhar para a contabilização, para a contabilidade como uma ferramenta de apoio à minha gestão, à gestão à gestão da organização, obviamente. Mas também as empresas resultantes de uma transformação digital serão mais sustentáveis ambientalmente, que é uma preocupação que está na ordem do dia, a sustentabilidade ambiental, socialmente, economicamente, e serão empresas mais ágeis. Outra facilidade para a gestão da organização. Esta agilidade permite-nos, com facilidade, de entrar em novos mercados, produzir novos produtos, estar em primeiro lugar a responder a uma necessidade. Esta agilidade da organização, crescer, ter movimentos harmónicos ou reduzir a sua produção, os seus números de colaboradores, tudo isso porque o mercado não está a exigir tanto, porque estamos numa crise, ou estamos numa pandemia, ou noutra situação qualquer, e estes movimentos harmónicos ficam muitíssimo mais facilitados numa organização. Há uma relação direta entre a digitalização e estes movimentos harmónicos. Obviamente, depois temos situações legais, mas isto temos que as acautelar à partida, não é? Na contratação ou na subcontratação de tarefas, isso tudo. E então também na responsabilidade social, outra preocupação que devemos ter na nossa realidade organizacional. Muito bem, peço só desculpa, estou agora aqui a bloquear um bocadinho a minha imagem, porque isto parece. Caríssimos, peço desculpa destes segundos, eu espero que esta reflexão tenha trazido para a discussão, para as vossas discussões internas, alguma uma abordagem diferente, alguma preocupação com a transformação digital, que tenha clarificado também alguns conceitos,
que tenha evidenciado essa visão global, integrada de toda a organização para ser uma verdadeira transformação digital. Mas se não for possível fazer uma verdadeira transformação digital, vão realizando a digitalização de alguns processos. Recordámos lá atrás, porque digitalizando processo a processo, no futuro poderemos ter uma transformação digital, que não sendo a desejada, e refiro novamente que a transformação digital é uma revolução planeada com a forte inclusão das tecnologias, com a utilização premeditada, com o foco na utilização das tecnologias. Não é fácil, é um desafio muito exigente, mas sabemos também que o futuro das organizações depende muito disso. Não vale a pena nós deixarmos de ter esta preocupação. E espero que o modelo Canvas seja um modelo útil para vocês, para quem tiver preocupações de transformação digital, para os académicos, para os empresários, para os gestores e para essa integração, essa colaboração entre todos. A academia só deve existir se aplicada, ou essencialmente aplicada, à utilidade do meio em que está inserida. Claro que a produção científica é importante, mas será muitíssimo mais relevante se pegarmos nessa evolução, nessa produção científica e a aplicarmos na nossa comunidade. Este é o desafio para os académicos, para os empresários. Também deixo um desafio, um convite, um pedido. Envolvam-se, disponibilizem-se, peçam aos académicos para estarem próximos, porque sistematicamente dizemos que estamos sempre de costas voltadas, e essa é uma responsabilidade de todos, para que estejamos juntos, que trabalhemos juntos, para que façamos do nosso ambiente, do nosso envolvente, do nosso Estado, no nosso caso, ou do nosso país, um grande país, porque vale a pena investir no nosso país, porque foi onde nascemos, onde desenvolvemos, onde criamos filhos, onde queremos que eles vivam melhor. E por isso a transformação digital tem que ser encarada também como uma potencial, um momento de potenciar a relação entre o mundo empresarial e o mundo da academia. Porque nós deste lado trabalhamos, refletimos, identificamos os pontos e tudo, mas depois do vosso lado, do lado das organizações, têm que também fazer, e para isso contem connosco. E como também disse no início, antes de terminar, queria dizer-vos que estou disponível para falar concretamente sobre determinado ponto, com determinadas pessoas, com uma pessoa, com um grupo de pessoas, como entenderem, se entenderem. Podem enviar-me um e-mail, o endereço de e-mail apinto@ipp.pt. Eu acho que vou escrever aqui no bate-papo, apinto@iscap.ipp.pt. Se passarem nas redes sociais, também me encontram lá, Agostinho Sousa Pinto. Também podemos comunicar por aí. E pelo telefone, se alguém quiser, sabendo que há o problema do roaming, mas se alguém precisar, quiser, terei disponível. Caríssimos amigos, permitam-me esta intimidade. Foi um gosto. Espero ter sido minimamente útil, espero não ter sido cansativo demais, e se precisarem de mim, sabem onde estarei. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.